Gente, hoje eu vou contar um pouco da minha história, né? Muitas pessoas sempre estão perguntando aqui pra mim: Jonan, conta a sua história. Jonan, fala um pouco da como que foi o seu lado espiritual, conta um pouco da sua família. Então, gente, pra mim falar tudo, vai ter que ser uns 2, 3 vídeos, mas eu vou fazer esse primeiro vídeo agora e depois eu dou sequência nele, tá bom? Gente, primeiro eu quero começar a história toda lá os relatos que a gente ouve dos antigos, né? Muitas histórias ficam perdidas para trás, mas eu convivi com a minha avó até meus 15 anos de idade. Minha avó já morreu com 90 anos de idade, então ela me falava muita coisa da época da fazenda, né? Eles tinham uma fazenda muito grande, minha avó e meu avô, né? Eles eram ricos, mas ao mesmo tempo eles tinham uma vida muito sofrida. Por quê? O rico de antigamente era aquele rico que tinha que acordar 3, 4 horas da manhã para cozinhar para 280 empregados. Esse era o trabalho da minha avó. Eles tinham 280 empregados na fazenda. Plantação de açúcar, plantação de café, gado para tirar leite. Então era uma fazenda muito grande, né? Eles eram ricos. Porém, aquele rico de antigamente todo mundo trabalhava muito. Meu avô trabalhava muito, né? Quando eu nasci, meu avô já tinha falecido. Infelizmente eu não conheci ele. Mas a espiritualidade começa aí na minha família. Antigamente, gente, todo mundo era católico, muito católico. Só que a espiritualidade começa a se manifestar na pessoa nessa época, nesse tempo, ainda mesmo muito católico, pela necessidade de sobreviver. Não é igual hoje, que a pessoa vai lá, pede uma amarração amorosa, pede trabalho de demanda, abertura de caminho, não. Era para sobreviver. Por exemplo, meu avô era um ótimo benzedeiro, né? Um dia meu tio chegou com mordida, não sei se foi jararaca ou cascavel de cobra. Meu avô que foi lá, masca o fumo, passa, faz uma reza, um benzimento para não morrer a pessoa. E é assim que a espiritualidade veio ajudando no começo. Por isso nós somos chamados de quimbandeiros, curadores. Porque quando surgiu a quimbanda, veio com um ato de roça de curar realmente a pessoa. Se fosse, pegar a pessoa, jogar no lombo do cavalo, né, que não tinha carro. Não tinha como ter carro naquela época. Se eu não me engano, eles tinham, não sei se já tinha trator também, não sei. Mas até pegar e levar a criança para o hospital, tá morto. Se o hospital na cidade, eles eram interior de roça, roça. Se achar um vizinho, tinha que andar horas, entendeu? Então a quimbanda na minha família começou dessa forma, né? De você tá com um cobreiro, ele vem, corta o cobreiro. Você tá com uma cólica muito forte, vem, dá um remédio, passa. De vez em quando meu avô, minha avó ficava muito descontrolado porque não sabiam lidar com essas espiritualidades. Minha avó tomava uma caninha assim, da braba, meu filho, uma pinga, passava a mão na garrucha dela, dava até uns tiros lá. Do nada ela virava no lado avesso. Era a própria espiritualidade, era essa própria densidade de Exu e Pombogira que a família não conseguia ainda lidar tão perfeitamente. Não conseguia, né? Na fase novos dele ali não conseguia porque não tinha estudo, não tinha recursos de você estudar e tinha que ser escondido, porque senão você se ia chamar de maluco, o padre ia para te exorcizar, os vizinhos tudo ia estar... Era perigoso, você não podia falar que você estava recebendo espíritos. Não existia essa hipótese, né? Então a quimbanda na minha família, a religiosidade começa dessa forma. Eles mesmo indo para a igreja católica, começou a vir essa espiritualidade e ajudar eles no dia a dia para o ato de sobrevivência, o ato realmente de cura, né? Aí nasce minha mãe, meu avô logo depois falece, e quando minha mãe começa com as mesmas manifestações espirituais vindo nela, de forma totalmente descontrolada, a minha avó já pegava santo, meu avô era aqueles benzedores, meu avô não incorporava. Ou incorporava. Não posso afirmar, eu vou ter que perguntar para algum tio meu. Mas a minha avó eu posso falar 100% que sim, né? Minha avó e meu avô, pai e mãe da minha mãe, né? Ela incorporava, então eu vi ela incorporando na idade. Então você pega e vê aquela manifestação espiritual assim dos antigos. Nossa, uma coisa muito linda de se ver. Eu pude presenciar minha avó trabalhando com o pinga-fogo dela. Lindo. Então vamos lá. Nasce minha mãe precisando de ajuda com aquela espiritualidade totalmente trevosa, não sabendo controle. Minha mãe desmaiava muito, tadinha. Minha mãe chegou um tempo que minha mãe deu crise de nervo, depressão, ansiedade nela. Por quê? Problema espiritual, mas por quê? Não tinha ninguém para ajudar. Não tinha ninguém para lidar com aquela situação. Não tinha, tempo de roda não tinha. Aí o que vem? Minha avó acha um homem na cidade que mexia com cabeça, fazia a cabeça da pessoa para parar e leva minha mãe. Esse homem já beirando aí já os 50 anos, isso. E minha mãe ainda com os 20 e poucos anos. Chega lá, minha mãe deita no santo desse homem, José Orlando Ribeiro,
E esse homem se apaixona por minha mãe. O pai de santo da minha mãe se apaixonou pela minha mãe, meu pai. Aí veio aquela, né, tirar a mão da cabeça. Esse homem tinha muitos filhos de santo, tirou a mão de cabeça da cabeça da minha mãe. Eu acho que mesmo assim ainda foi errado, sabe? Eu acho que meu pai foi imprudente de querer casar com uma filha de santo. Mas ele tirou a mão lá, consertou a parte espiritual e se casaram. Minha mãe é uma mulher linda, meu pai feio que dói. Feio e velho já. Meu pai fez macumba minha mãe. Porque além do meu pai mexer com a cabeça, ele também fazia parte desse povo de roça. Que a própria espiritualidade vinha e ensinava eles. Pelo ato de necessidade. Famílias antigas, né? E meu pai, pegando aqueles espíritos, convenceu minha mãe a casar com ele. Minha mãe casou, teve eu e minha irmã. Passou tempos depois, minha mãe começou a descobrir erros do meu pai, de fidelidade. E não adianta, quando o casal é espírita, por exemplo, eu e a Felícia, se eu traio ela ou ela me trai, nós dois virando briga. É briga dia e noite, então não pode trair. Casal que é do santo não pode trair. E eles começaram a brigar, até que terminaram. E quando eles terminaram, minha mãe casou virgem, minha mãe casou pura. Meu pai fugiu pra não dar pensão, né? Eu era novinho, bem novinho, não tive muita relação na infância com meu pai. Ele fugiu. Simplesmente até meus 20 anos eu nunca tinha visto meu pai. Ele foi embora quando eu tinha 3 anos, com 20 anos até eu não tinha visto meu pai. Só que dos 3 anos aos 20 anos eu vivi o maior inferno da minha vida. Por quê? Minha mãe era apaixonada por meu pai, tanto que minha mãe não se entregou por outro homem. Minha mãe permaneceu os 30 anos dela, ou menos, até ela falecer sem homem nenhum. Minha mãe nunca mais teve relação sexual. Minha mãe ela falava assim, sou mulher de um homem só. Eu casei virgem pura e vou morrer assim por um homem só. Se eu tive um vagabundo que Deus não me abençoou com um bom casamento, mas pelo menos vou falar pra Deus que eu fiz o meu certo. E nisso minha mãe, com aquela dor, minha mãe amava meu pai, sem dúvidas, também. Meu pai sumiu. Eles entraram, que 2 macumbeiros foda, demanda. Aí eu vivi o maior inferno da minha vida. Por que eu não tenho medo de demanda de nenhum pai de santo? Nenhum. Qualquer um. Por quê? Eu vivi dos meus 3 anos de idade até meus 20 anos de idade sobre feitiço. Era pelo menos uns 3 trabalhos de firmeza e de segurança, de defesa por mês. E pelo menos uns 8 de demanda por semana. 8 por semana. Tem vezes que eu e minha mãe subia no cemitério pra fazer 2, 3 trabalhos pro meu pai. Por quê? Meu pai tacava feitiço, minha mãe botava ela de cama. Nós ia lá, corria. Por isso que eu aprendi a fazer trabalho muito cedo. Com 15 anos, eu já tinha o meu próprio centro, já era dono do meu centro. Então, desde cedo, a necessidade de sobreviver, porque meu pai era muito foda no feitiço. Meu pai era ruim. Meu pai era ruim. Você quer ver um feitiço do meu pai que eu vi? Meu pai chamou eu acompanhar ele na figueira, depois de tarde, assim, depois de 20 e poucos anos. Eu fui na figueira com meu pai levou um gato preto e pregou ele vivo na figueira. Um gato maluco. Vivo. Parece que entrou um demônio dentro daquele gato. Depois, quando passou a faca no pescoço, caiu aquele sangue no chão, tem que ver as coisas que entravam dentro do meu pai. Eu via meu pai como um bicho ruim. Meu pai não era uma pessoa boa. Minha mãe, uma ótima feiticeira. Minha mãe, no enterro dos outros, tava chorando. Colocava o nome lá dentro do caixão, até mesmo dentro da boca. Fazia o sinal da cruz e saía. Johnny, quando você é pequeno, Johnny, né? Vamos na missa hoje. Tem que dar o nome do seu pai lá na missa de 7º dia de morto. Ô mãe, mas ele tá morto não? Não. Mas eu vou botar todo mundo pra rezar pela morte dele. Então eu vivi o que é demanda de verdade na família. Demanda mesmo. Dele tacar coisa na gente, eu ficar doente, minha mãe cai doente, cai com ferida, nós desfazer e mandar de volta pra ele. O Mané do Sabiá vivia muitos anos na demanda. Você ter noção, com 20 anos de idade eu fui lá no meu pai, porque eu cansei dessa briga e guerra entre minha mãe e meu pai. Porque eu procurei uma tia minha, ela me confessou onde ele morava, eu já tava bem em situação, já tava rico. Cheguei e falei, tia, eu não tô indo atrás pensando no meu pai, eu sou rico, ele que precisa da minha ajuda. Mas eu quero conhecer o meu pai. Já tinha um Camaro vermelho na época, 20 anos. Já mexia com as minhas obras, já tinha uma situação muito já firmada, porque eu sempre fui muito cabeça desde pequeno. Ela me falou o endereço, era em Vassouras, tão perto da minha casa. Cheguei lá no meu pai, um dos meus irmãos estava lá, eu nem sabia que tinha irmão. Tenho 4 irmãos de parte de pai. Quando eu passei no portão dele, eu vi um prato de angu cheio de pimenta. E uma pinga. Eu falei, aquilo ali é do Mané do Sabiá, eu conheço o angu dele. Cheguei nele, eu sou Zé, não consegui chamar de pai, né? Ô Zé, por que você tá cuidando do Mané do Sabiá? Ele falou assim, não, assim eu não venço sua mãe. Esse homem é perigoso. Só falou isso.
Mas Neto Sabiá era um guia que trabalhava com a minha mãe. Ele ficou comigo pra cuidar de mim. Ele falou que ia ficar depois da morte da minha mãe. Eu precisava dele, né? Então, gente, você viver ali uma infância inteira sobre problemas de demanda entre família, foi o maior inferno. Deixa eu parar um pouco o vídeo e eu volto no próximo.